Boa noite, BH! Que isso, uma salva de palmas para vocês são fera demais. E ó, eu tenho que agradecer a TCL por essa oportunidade, ao Clube do Frio, mas o que o mineiro tem de diferente? Porque foi uma das melhores recepções que eu já tive em todo o Brasil, então parabéns para vocês mineiros, viu? Ó, primeiramente, muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, tá? Deixar as redes sociais, @GabrielPardoMestre, e também a rede social da TCL Brasil Oficial. Se em algum momento desse vídeo, ou dessa aula, ou dessa live, vocês se sentirem interessante, gravar algo e marcar a TCL, pode me marcar também. Depois eu vou chamar todo mundo que me marcar lá para a gente conversar um pouquinho no Instagram, beleza? Então, @GabrielPardoMestre, vai ser uma satisfação falar com vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de TCL. Para quem não sabe, a TCL é uma joint venture com a Sempre Toshiba. Eu vou falar rapidamente da parte... Alguma coisa está dando um pouquinho de microfonia aqui, tá? Eu vou falar rapidamente da parte Sempre TCL, e depois a gente entra na parte técnica para entender um pouquinho do equipamento, beleza? Então, quando a gente fala da Sempre, é uma joint venture com a TCL. Muita gente aqui já usou um produto da Sempre, né? Os mais novos aí não, né? Quem aí já teve um produto da Sempre em casa, né? E a TCL também é uma marca de força global, tá? E aí, vamos falar um pouquinho como foi essa evolução. Então, aqui tem toda a história, tá? Da joint venture entre a TCL e também a Sempre. E aí, no Brasil, em 2019, começou a fabricação de condicionadores de ar. Então, nós estamos falando de uma marca nova, de uma marca inovadora. E muita gente ainda não conhece, mas tem gente que conhece. Deixa eu perguntar aqui, quem já instalou um TCL aí? Que isso, rapaz? Todo mundo? Show de bola. Um equipamento fácil de instalação. A gente vai falar um pouquinho desse equipamento daqui a pouco. Vamos lá. A marca TCL, no Brasil, ela tem uma força também em outros segmentos, não somente em condicionadores de ar. Para você ter noção, a TCL é top 2 em TV de LCD, tá? Com participação global. Beleza? Então, a gente está falando de uma empresa que tem uma força muito grande, também em força global. É o 5º maior exportador de smartphone para a Europa. A TCL também é o 3º maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Então, nós estamos falando de uma fábrica que ela já é consolidada, de uma empresa que já é consolidada e está chegando no Brasil. Top 5 também na parte de refrigerador e máquina de lavar. Então, nós estamos falando de uma empresa, sim, forte, não somente no Brasil, mas de força global. Outra coisa interessante... Nós temos a TCL espalhada em todo o mundo, tá? Isso é um dos diferenciais do TCL. Quem instalou o TCL aí? O equipamento é silencioso? É silencioso? O equipamento rende bem? O melhor do mundo? A gente vai entender o porquê disso, beleza? Para você ter noção, esses dados aqui, a TCL, de 2012, ela vendeu mais de 12 milhões de equipamentos de condicionador de ar. Mais de 12 milhões de ar-condicionados. Então, nós estamos falando de uma empresa que tem força global, uma empresa que é forte, não somente no Brasil. Tá? Sem contar a parte de painéis e televisores, que a TCL é uma das pioneiras do mercado. Beleza? Vamos entrar agora também na parte do crescimento. Vocês podem olhar no gráfico o quanto foi agressivo o crescimento da TCL no Brasil. Alguém tem um televisor da TCL em casa aí? Tem? Tem? Galera, tem? Lá, oh, show. O que a TCL fez? Ela encontrou o segredo que o brasileiro quer, que é um produto bom e com bom custo-benefício. Então, a TCL hoje tem um produto bom, com bom custo-benefício, e também tem um produto top. Porque dentro dos nossos clientes, nós também temos o cliente top. Alguém tem cliente que quer que o ar-condicionado dele seja ligado pelo Google ou pela Alexa? Então, a TCL tem a linha de custo-benefício e também tem a linha Premium. A gente vai falar dessas duas linhas hoje, beleza? Dentro do mercado, tem essa evolução da TCL, a gente vai entrar numa próxima oportunidade com mais detalhes. Nós estamos falando de equipamento de altíssima eficiência, tá? Só para falar rapidinho da estrutura. Os equipamentos da TCL são fabricados no Brasil. Beleza? Então, a TCL tem uma fábrica de TV em Manaus, também tem uma fábrica de condicionador de ar também em Manaus, e também um centro de vendas e distribuição em Cajamar. E tem um escritório comercial também em São Paulo. Tá? Então, nós estamos falando de várias plantas da TCL. E agora, vamos falar de ar-condicionado, beleza? Beleza? Alguém aí ficou surpreso com alguma das informações que recebeu?
Foi? Show de bola. Agora vamos lá. A TCL tem 3 linhas de equipamentos que nós vamos falar hoje. Primeiro é a linha A1, beleza? A TCL ela tem no seu portfólio equipamentos do tipo on-off e equipamentos também do tipo inverter. Então, A1 a gente caracteriza como equipamentos do tipo on-off, A2 a gente vai falar de equipamentos inverter, beleza? E é muito importante que quando nós falamos de equipamento, essas são as potências que a TCL trabalha, tá? Vamos entrar num gráfico um pouco mais acertado ali na frente, mas vamos entender aqui, ó. Vamos lá. É muito importante que você sempre confira a etiqueta do equipamento da TCL, porque nós temos 2 séries. Porque não sei se você já aconteceu em algum momento com vocês, de você instalar a unidade condensadora, instalar a unidade evaporadora, e quando você vai conectar uma na outra, o que tem? Acontece o quê? Tá errado, né? Eu pensei que era só em Sorocaba que tinha isso, aqui também tem? Então, o que acontece? É muito importante a gente conferir sempre a parte de da etiqueta do equipamento. E essa etiqueta, ela tem um padrão, tá? Então, quando a gente tem o T, é da marca TCL, o AC significa ar-condicionado, e aqui, a próxima sequência numérica é a potência dos equipamentos. Lembrando que a TCL hoje tem equipamentos de 9 até 12 mil BTUs, beleza? O CH, essa próxima letra, fala se o equipamento é quente e frio, ou se ele é somente frio, beleza? Tranquilo? E depois a gente tem a questão do S, que significa que é um split do tipo high wall. O A é o fluido refrigerante. Se for, por exemplo, R32, a TCL tem equipamentos de R32. Aí a gente tem uma outra sigla, que a gente vai falar hoje também. E a série, presta bem atenção. O código da unidade interna é igualzinho ao código da unidade externa. Se o seu código da unidade interna for série 1 e da unidade externa for série 2, o que eu devo fazer? Eu preciso devolver o equipamento. Um dos grandes problemas que a gente vê no mercado é que muitas vezes a falta de atenção, às vezes, do cliente, porque muitas vezes não é a gente que recebe o equipamento, né? Às vezes você chega lá, o equipamento já está. Então, muita atenção nesse ponto para não haver erro de uma série para o outro. Tranquilo? Vamos lá. Essas aqui são as potências, se alguém quiser tirar alguma foto, tá? Dos equipamentos da TCL. 9, 12, 18, 24, 30, 32 e o piso-teto de 36 e 55 que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Aqui, lá em Sorocaba tem muita gente que cobra barato na instalação. Aqui em Minas eu sei que não tem. Mas o que é uma... Que foi? Não, aqui também tem? Rapaz, fiquei surpreso agora. Fiquei surpreso. Oh, desculpa aí. Eu pensei que era só na minha cidade que tinha isso. Agora, o que acontece? Qual que é o maior custo que a gente tem hoje numa instalação de um equipamento high-wall? Material? Alguém discorda disso? Material é isso? Sim ou não? Quando você vai comprar lá, você chega na loja de insumos, você vai comprar lá, cadê o parceiro que está aqui hoje? Firopeças? Você vai na Firopeças lá, vou comprar meu insumo bonitinho. O que sai mais caro na nossa fiscal? É o cobre, né? Então eu tenho uma excelente notícia para dar para os senhores. Quando você instala um equipamento da TCL, a metragem mínima é 2 metros. Gabriel, mas o que isso interfere no meu bolso? A cada 2 equipamentos da TCL que você instala, você ganha 1. No insumo. Faz sentido? Então hoje, presta bem atenção que isso é importante. Toda vez que eu instalo um equipamento TCL, eu estou ganhando e o meu cliente também. Aí você tem 2 opções. Ou você diminui o seu preço, ou você aumenta a sua margem. Porque nós estamos falando do equipamento que para instalar no padrão do fabricante, metragem mínima é 2 metros. Agora eu vou dar uma notícia que se eu fosse vocês eu até anotava. Os diâmetros da TCL em relação ao mercado é reduzido. Ou seja, a maioria dos diâmetros, quando eu instalo um equipamento da TCL em relação ao mercado, ele é menor. O que isso muda na minha vida? Se eu diminuo o bitola, o diâmetro reduzido, o que vai acontecer? O custo da minha instalação vai ficar menor. Ou seja, eu já tenho um equipamento que ele tem uma metragem menor e um diâmetro reduzido.
Depois a gente pode passar até a tabelinha para vocês, tá? Certinho, no passo a passo, para vocês entenderem. Mas eu quero que vocês entendam que, quando eu instalo um equipamento TCL, eu já estou ganhando dinheiro com isso. E aí eu posso optar em reduzir custo na instalação ou aumentar minha margem de lucro. Beleza? Ou se não, uma outra situação. Quem aí já pegou uma infraestrutura errada, que o cara deixou passado lá? Pensei que era só em Sorocaba também. Aqui também tem? Seguinte, se eu tenho um diâmetro reduzido, presta bem atenção, tem um diâmetro reduzido, certo? Vamos supor que o... É infeliz, pode falar? Vamos supor que aquele cara que não é feliz colocou a máquina lá com diâmetro reduzido. Precisava de uma máquina de um diâmetro maior, ele colocou menor. Com a TCL, eu consigo colocar um equipamento maior com uma infra que foi dimensionada para equipamentos menores. Faz sentido para vocês? Então, eu tenho equipamento que ele é mais, eu tenho menos cobre, um diâmetro reduzido, e isso é uma solução para a gente. Porque eu já tive essa dificuldade em campo, de chegar lá e falar assim, oh, cara não podia ter passado de meia aí, não, infeliz. Não podia ter passado... É normal isso acontecer ou não? Então, é uma solução que você não precisa perder a garantia do equipamento. Só que isso é interessante quando você chega na obra e tem esse problema. Beleza? Vamos lá. Oh. O projeto da TCL, muito bom. Ele falou assim, mas se eu não diminuir diâmetro, eu não posso ter um problema de rendimento? A plataforma do equipamento da TCL, se eu fosse vocês, eu anotava isso. É a mesma plataforma que é utilizada nos Emirados Árabes. Gabriel, o que isso muda na minha vida? Alguém aqui já tem a noção como que é o clima nos Emirados Árabes? Hã? Quando é quente é? E quando é frio é? Então, nós não estamos falando de um experimento. A TCL não está fazendo um experimento aqui no Brasil. Essa mesma plataforma de equipamentos já roda no Brasil. E daqui a pouco vocês vão entender essas diferenças. Então, Gabriel, como é que eles conseguem diminuir o diâmetro da tubulação e ter performance e render o equipamento? Projeto. Tecnologia. Então, quando a gente fala de equipamentos da TCL, eu fiquei surpreso quando eu tive essas informações. Eu fiquei surpreso. E eu acredito que vocês também, certo? Vamos lá. Falando de tecnologia da TCL... A gente sabe que o equipamento inverter versus um off, TCL até 75% de economia. Filtro, que é muito importante. Se alguém me conhece aí, sabe que eu falo de PMOC, de qualidade do ar. É bem interessante a gente falar sobre isso. E quando a gente fala de filtro, a TCL tem filtros de íon, de prata e também carvão ativado. Tá. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Eu queria saber qual o fabricante dos motores compressores das condensadoras. A própria TCL? Ou... É um fabricante parceiro TCL, próprio TCL. Tá bom? Ah, tá. Beleza? Para entender aqui, outra coisa importante. Essa talvez é uma das funções mais, presta atenção, uma das funções mais interessantes do equipamento da TCL, que chama modo esterilização. Presta atenção. Esse modo não vai excluir a limpeza ou a manutenção preventiva que você precisa fazer. Mas esse módulo vai facilitar muito quando a gente fala atividade. Quando se aplica esse modo aí? Toda vez que eu tenho equipamento inverter, quente e frio. Se eu tenho equipamento inverter quente e frio da TCL, seja da série A1, seja da série A2, essa função já está locada no equipamento. Beleza? Então pode ser que você já instalou um equipamento desse e talvez não testou essa função. Tranquilo? Vamos entender como é que funciona? Alguém já pegou um arzinho bem sujinho no cliente aí? Ah, eu pensei que era só Sorocaba também. Muitas vezes o cliente ele só lembra da limpeza, né, quando quebra, né? Mais ou menos assim. Quando para de render, ele fala... né? Vamos entender como essa função pode nos ajudar e ajudar o nosso cliente também. Presta atenção. A função esterilização ela é acionada pelo controle remoto, pressionando alguns segundos a função autolimpeza. Então, pressionei no controle remoto a função autolimpeza, com ele desligado, ele já entra. Algo importante. Toda vez que for fazer essa função, é importante que remova o filtro. Tranquilo? Então, se o cliente for fazer, só pede para ele remover os filtros. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro passo. Esse processo é todo automático. Você não precisa ficar mudando o processo. Acionei essa função de esterilização, ele vai entrar no modo congelamento. E agora que faz todo sentido. O que eu faço? Eu tenho um equipamento onde eu vou desligar o ventilador da minha unidade interna e manter a unidade externa ligada em refrigeração. O que vai acontecer? Vai congelar. Faz sentido? Agora, deixa eu falar. As bactérias e os vírus, eles não estão confortáveis em condição
de baixa temperatura, certo? Então, quando eu congelo a serpentina, o que acontece? Os vírus e bactérias que não estão confortáveis em baixa temperatura são eliminados.